rogai por agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom, pessoal. Então a gente vai, né? Eu falei que eu ia fazer uma provinha surpresa com vocês hoje, mas não vou fazer isso, não. Mas a gente vai fazer um resgate aqui, né? Vamos fazer um memorial. Não é o memorial da Páscoa, mas é o memorial dos últimos encontros, né? E um dos pontos que eu gostaria, né, antes de continuar evoluindo com o tema, né, nos dois últimos encontros nossos, né, a gente falou especificamente sobre a oração eucarística, né? E eu gostaria que vocês trouxessem aí para mim elementos, né, que vocês entenderam que são importantes, né? Situações aí que vocês, que chamou a atenção de vocês, né? Até mesmo alguma coisa que talvez vocês não tinham ainda o conhecimento, que vocês até perceberam isso de uma forma diferente, né? Na missa do fim de semana anterior, né? Que vocês estiveram presentes. Eu gostaria de ouvir um pouquinho antes da gente seguir. O Milton, e como chama sua esposa, Milton? Desculpa, é que eu deixo o microfone desligado aí para não dar interferência. Ciliane. Desculpa, não entendi. É o Milton da Ciliane? Ciliana. É a Ciliane, isso. Isso, legal. Ciliane do Milton. Padre Robson pediu, né, para que vocês participassem, e aí eu compartilhei uns vídeos lá no grupo dos últimos encontros, tá? Não sei se vocês tiveram tempo de ver ou não, mas fiquem tranquilos, a gente vai ter oportunidade aí de vocês verem esse conteúdo, tá bom? Que foi passado, tá joia? A gente já começou, já. Até estou conversando com o pessoal da Algar aí, tive uma dificuldade com o meu telefone, fiquei sem dados móveis essa semana toda aí, e eu sempre faço isso indo trabalhar e voltando a trabalhar. Uhum. E começamos já, eu assisti o primeiro encontro e estava assistindo já o segundo, e até a gente deu um pouco de risada no segundo lá, que o pessoal, se eu tinha deixado uma tarefa para eles, ninguém tinha feito. E a turma não fez a tarefa, né? Você viu? Você viu tanto que eu sou sem moral com a turma? É verdade. Então, assim, mas a gente já está fazendo, entendeu? Acho que esse final de semana a gente já consegue fazer mais alguma coisa. Não, legal. E aí, qualquer dúvida que vocês forem tendo também, fiquem à vontade, tá? Para trazer aí e a gente vai conversando, tá bom? Não, tá legal. Obrigado. E aí, turma? Vamos lá, fazer um resgate. Pode pegar aí os bloquinhos de anotação, porque eu sei que vocês anotam, eu fico vendo vocês anotando aí, ó. Não é possível. Eu sei que tem gente que faz até impressão daquele documento que eu encaminho. Diácono. Oi. Não é, eu vou falar alguma coisa, mas não é sobre, não é resgatando, não, mas é rapidinho, até o pessoal lembrar, né, das coisas. O senhor conhece esse livro, O Calvário e a Missa, do Fulton? Não conheço. Eu li esse livro essa semana, em virtude do assunto que nós estamos tratando, eu achei de uma outra perspectiva bem interessante. Ele veio com a minha biblioteca católica, que eu sou assinante. Eu achei interessante um parágrafo, se o senhor me permitir, eu gostaria de ler. Por favor. Ele fala assim, ó: no santo sacrifício da missa, porque quer no Calvário, quer durante o santo sacrifício, o sacerdote e a vítima são os mesmos. Aí o mais interessante é agora. As 7 palavras derradeiras
são idênticas às 7 partes da missa. Assim como as 7 notas musicais comportam uma infinita variedade de harmonias e combinações, também na cruz, as 7 notas divinas que o Cristo moribundo fez soar através dos séculos e que, no seu conjunto, constituem a mais sublime melodia da redenção do mundo. Cada palavra é uma parte da missa. A primeira, perdoai-lhes, representa o confetor, o confiteor, isso. A segunda, hoje estarás comigo no paraíso, é o ofertório. A terceira, mulher, eis aqui o teu filho, é o sanctus. A quarta, por que me abandonastes? É a consagração. A quinta, tenho sede, é a santa comunhão. A sexta, tudo está consumado, é o ite missa est. A sétima, Pai, nas vossas mãos entrego o meu espírito, é o último evangelho. E aí, durante o livro, ele vai explicando cada parte. Eu achei super interessante. Só uma observação, essa comparação que ele faz não é com a missa de Paulo VI, que é a É missa anterior, né? que a gente reza hoje, tá? É com a missa extraordinária, né, que é a missa antes, né, da reforma litúrgica, tá? Sim. Então, quando falo ali do Confietor, né, que fala lá do Sanctus, né, do Id Missa Estis, né, isso daí, da leitura, né, da última leitura, isso daí ele está mostrando a estrutura de como que era, como que era não, né, de como é a missa extraordinária, porque essa missa extraordinária ainda é rezada nos dias atuais, né, mas assim, com uma menor divulgação ao público, né, não sei como que a gente poderia dizer, né? Nem todas as igrejas têm pessoas que são adeptas ou que rezam, né, essa missa. Mas essa analogia é muito bonita, né? Obrigado pela partilha. E aí, gente, enquanto o nosso amigo Francis Ley fez a leitura, vocês recordaram algo? Ou eu vou ter que começar a perguntar por nome? Eu não sei exatamente o que é esse recordar algo, mas eu vou pontuar de novo um ponto que eu já contextualizei um pouco, o Juan até concordou na última semana também, que, assim, para mim esses encontros foram muito bons, muito esclarecedores, e que a partir deles eu comecei a ver a missa, né, o ir à missa de uma forma muito diferenciada, né? E me marcou muito o fato do, assim, a gente às vezes tem uma concepção quando é mais novinha, de que não tem um fundamento, né? Que é como se fossem algumas normas, eles escolheram umas orações e colocaram lá. Mas é muito bonito ver que é tudo fundamentado, é tudo seguido mesmo a Bíblia. E para mim foi muito bonito a missa como o Calvário mesmo, ver essa questão da missa como Calvário, como sacrifício de Jesus e mostrando, né, cada parte daquilo. Aquele texto do Papa foi um texto que, assim, para mim me marcou muito. Eu gostei bastante de ter lido ele. E, assim, eu acho que... Eu não sei o que eu tinha que recordar certinho, mas eu acho que eu tenho visto agora de uma forma diferente, sabe? Tenho participado de uma forma muito diferente. Tocou muito mais o coração da gente, porque a gente sabe que tem todo um fundamento, né? Não é uma coisa descuidada. Tem todo um porquê de cada hora tá aquilo, por que a profissão é antes, por que a gente tem a homilia antes, por que depois é a Eucaristia. Então a gente vê que é tudo muito organizado, né? E tem um porquê daquilo tá acontecendo daquela forma. Então, assim, para mim foi muito importante esses 2 encontros, eu gostei bastante. Beleza, obrigado.
Você vai falar alguma coisa, Juan? É a Priscila? Ah, Que eu estava relembrando aqui, só acrescentar também que é a importância que está sendo para mim os nossos encontros. Eu acho que principalmente para mim, porque eu batizei, né, na última Páscoa, e então para mim, quando eu batizei, eu fiquei muito, tipo assim, como se eu tivesse que ter mais conhecimento, aprender mais. Então, quando eu vi o convite dos encontros de ministros, para mim foi muito importante, porque cada aula, né, cada aula não, cada encontro, eu aprendia mais um pouquinho e eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, eu gosto de entender tudo por quê. E quando eu ia na missa, eu perguntava muito algumas coisas que eu tinha curiosidade. Eu vou num ponto de uma das aulas que a gente teve que foi muito importante para mim e bastante esclarecedor, que eu tinha bastante curiosidade nesse sentido, que foi o ano litúrgico, né? Que você falou dos anos, o ano A, ano B, ano C e as cores, que era uma coisa que chamava muito minha atenção na missa. Eu sempre queria saber o motivo, né? Porque o sentido de cada cor. Então, acho que um dos encontros que me marcou bastante foi esse, né? E o dos enfermos também. O dos enfermos, eu fiquei um pouco preocupada acho que da responsabilidade que a gente tem de levar isso, né? Da gente ter essa visita, da nossa importância naquele encontro ali. Então, acho que naquela aula também despertou a importância e a responsabilidade que a gente tem enquanto ministro. Então, eu acho que cada aula foi muito importante para mim. Eu aprendi bastante, mas essas duas foi a que marcou para mim mais, assim, que eu aprendi bastante, tive mais conhecimento, tive umas curiosidades, mas eu acho que é dessas duas que eu queria apresentar mesmo, falar. muito bom. E você? Não, eu também concordo com a Nayara no sentido de que todas são importantes, né? E são necessárias e foram necessárias, mas as duas últimas aulas sobre a liturgia, sobre quando a gente ingressou nessa parte da Eucaristia, foi a que mais movimentou assim meu coração, porque é muito doido você conseguir enxergar isso de uma forma não só simbólica, né, mas ter consciência da importância que é e que é algo real. Uma das coisas que mais me chama a atenção, que até com os textos nós acabamos fazendo o dever de casa, né, lendo os textos, foi essa questão da ligação da Páscoa de Jesus com a Páscoa do povo de Israel, né? E como que naquela mesma noite ele abençoa o pão e passa um pouco, ele é o próprio oferta. Então, assim, essa mística, né? Eu assim, só de ler eu fico arrepiadíssimo, que eu fico assim, tentando me colocar na posição dos apóstolos, e caramba, né? Ninguém esperava aquilo, e como que hoje a gente consegue, né? Claro, com toda a tradição da igreja e toda a ação do Espírito Santo, a gente consegue fazer essa leitura do povo de Israel com a Páscoa de Jesus, a nova Páscoa, a nova libertação, e entender isso com os olhos da fé é muito libertador para a gente que é cristão, que é católico, porque a gente sabe que a gente está pisando num chão firme, uma fé firme, né? Uma fé que tem verdade. Então é muito doido, né? Não tem palavras assim para expressar a nossa gratidão ao Senhor e, sobretudo, né, à Santa Igreja, de possibilitar que a gente conheça tudo isso que a gente está conhecendo agora. Só um complemento em cima disso aí que você falou, né? Você falou assim, nossa, é muito doido, né? Perceber que na mesma hora que Jesus está ali abençoando o pão, daqui a pouco ele vai ser, né, a vítima, né? E isso casa direitinho com o texto que o Francisley acabou de ler, né? O sacerdote, ele é a oferta e a vítima da expiação, né? Então, casa direto. Porque quando a gente... E aí é um ponto interessante, tá? Porque
o fato de nós vivermos uma missa, né, com um rito diferente hoje, não significa que houve uma ruptura com o sentido da missa extraordinária, tá? Porque esse sentido da oferta e da vítima expiatória, isso daí é o cerne da celebração litúrgica, desde sempre, e não vai mudar. Às vezes você pode mudar o rito, né, a forma de se celebrar, né? Porém, essa característica é uma característica fundante, né, dentro da nossa fé, né? Jesus Cristo, ele é a oferta e ele é a vítima da expiação, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa ficar bem tem que ficar bem claro para nós, né? Mas legal, né? Obrigado aí para os que participaram, né, desse momento, né? E a gente vai falar um pouco mais hoje ainda, tá? Da questão da oração eucarística, né? E quando a gente pensa na oração eucarística, tá? O primeiro aspecto é que a gente precisa pensar nela como um todo. Desde a hora que o padre fala assim, o Senhor esteja convosco, até na hora que a gente responde o amém, lá na doxologia final, né? O que é a doxologia final? É quando o padre apresenta ali para nós a oração, né, onde ele vai glorificar a Deus por Cristo, com Cristo e em Cristo, né? Então, aquela oração, ela chama doxologia final. Então, a gente precisa entender, né, desde aquele momento, né, que o padre fala, o Senhor esteja convosco, e a gente responde, né, ele está no meio de nós, corações ao alto, nossos corações têm Deus. Até lá naquele amém da doxologia final, a gente precisa entender aquela estrutura como sendo uma estrutura única, tá? De forma litúrgica, aquela estrutura, ela é dividida para facilitar o nosso entendimento. Então, primeiro tem ali um convite, né, a adentrarmos na oração eucarística, né, e esse convite se dá, né, justamente por essa introdução, o Senhor esteja convosco, né, e aquele diálogo que acontece. E aí depois a gente tem um trecho que se chama prefácio, tá? O prefácio, ele muda de acordo com a festa litúrgica ou com o dia litúrgico, né? Então, vocês vão observar que existem vários prefácios diferentes, né? E aí eu vou pegar um missal aqui. Só para dar um exemplo aqui para vocês, né? Então, por exemplo, a gente tem 9 orações, 9 prefácios diferentes para os domingos do tempo comum, mas cada um com um tema diferente. Então, a gente tem um para o dia do Senhor, um dia para a igreja reunida pela unidade da Santíssima Trindade, um dia para a salvação pela obediência de Cristo, um dia por Cristo e o penhor da Páscoa eterna, um dia pela criação, né? Um prefácio para a criação, um prefácio para a história da salvação, outro para a salvação dos homens pelo homem, outro para o mistério da salvação e um pelo mistério pascal e o povo de Deus. E aí a gente tem os prefácios de festas, né? Então, a gente tem o prefácio para as missas de Páscoa, para as missas da Ascensão do Senhor, Santíssima Trindade, né? Para o sacramento da ordem, para as missas de Nossa Senhora, né? Então, o prefácio é aquela oração em que o padre, né, logo que ele faz aquele convite para entrarmos na oração eucarística, ele começa assim, né? Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, né? E aí ele continua. E aí, de acordo com o dia que a gente está celebrando e com a liturgia da palavra, a gente tem, então, o quê? Um prefácio diferente. Um prefácio que é aderente àquilo que a gente ouviu na palavra de Deus, tá? Então, essa é a primeira estrutura que a gente tem dentro da oração eucarística. Depois, quando a gente continua, né, dando sequência,
dentro desse momento da oração eucarística, a gente tem o quê? Lá no finalzinho do prefácio, a gente tem o santo, né? E o que é o santo, né? É aquela oração de exaltação a Deus. E essa oração, ela é uma oração que muitas vezes ela tem uma beleza muito rica dentro dela e que muitas vezes a gente não conhece. Por quê? Sempre no final do prefácio, o que o padre reza? Ele vai falar assim: concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz, né? Só que, na verdade, antes ele fala assim, né? Por ele os anjos cantam a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória, né? E aí a gente pede para que Deus conceda, né? A gente unir as nossas vozes à voz de quem? Dos anjos e dos santos. Então, olha que imagem mais bonita que é essa. Então, a gente está falando que nesse momento da celebração litúrgica, nós temos a igreja peregrina rezando junto com a igreja triunfante, que são aqueles que já faleceram e que já se encontram no seio da Santíssima Trindade, ou seja, são aqueles que estão nos céus. Então, pode ser que neste momento, se eu já perdi algum parente meu, e esse parente meu já está na glória de Deus, ou seja, é o momento em que eu estou unindo a minha voz à voz de um parente meu que já está no céu. E é um momento que a gente não presta atenção nisso. Aí você vai falar, diácono, mas tem a questão do purgatório. Beleza, tem a questão do purgatório, né? Que às vezes pode ser que a pessoa ainda não está na glória eterna, está lá no purgatório. Beleza, não tem problema. Mas pode ser que ela esteja no céu, a gente não sabe. Né? Se ela estiver no céu, esse momento é o momento que a minha voz se une à voz dessa pessoa. Que hora que a gente reza pelas horas do purgatório? Mais na frente, lá na oração eucarística, lá, mais na frente a gente reza pelas almas do purgatório. Né? Mas para vocês observarem que a nossa igreja, quando ela prepara dentro desse contexto da oração litúrgica, ela presta atenção nisso e ela tem esse cuidado, né, com aqueles que estão aqui caminhando, com aqueles que estão, né, na igreja triunfante, né, como aqueles também que estão na igreja padecente, né, que são as almas do purgatório, né, aqueles que estão ali aguardando, né, para purgar, né, as suas almas. Beleza? Terminada, então, a questão do prefácio, a gente entra, né, aí na proposta, então, né, da oração litúrgica, na oração eucarística, né? Tá, e aí como que se escolhe a oração eucarística? Né? Porque a gente tem lá também várias orações eucarísticas distintas. Né? Eu tenho a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e assim por diante. Também vai depender, né, a oração eucarística, ela está alinhada com o tema da liturgia do dia. Ela deve estar alinhada com o tema da liturgia do dia. Tá? Então, geralmente, quando a gente tem festas, né, solenes na igreja, né, nós temos solenidades, via de regra, a oração eucarística é a número 1, porque ela é uma oração eucarística que ela traz consigo elementos mais explícitos da história da salvação. Tá? As outras orações, geralmente, elas são utilizadas nos outros domingos do tempo comum, que não são dias festivos. E aí vai depender de acordo também com o tema litúrgico. O padre ele pode mudar, né, a oração eucarística? Pode. Ele pode escolher, tá, a oração eucarística de acordo também com a necessidade, aquilo que ele entende ser melhor para celebrar dentro do dia, tá? Então, muitas vezes vocês já devem, não sei se vocês já perceberam, que o padre Robson, às vezes, ele muda aqui na paróquia a oração eucarística,
né? Ele, às vezes, ao invés de, geralmente tem a 3, ele reza a 2, né? Ou às vezes o inverso, né? Então, às vezes ele faz isso. Mas geralmente, quando é a número 1, raramente ele faz essa substituição. Mas há uma permissão no missal para que o padre, né, ele possa, ali, de acordo com a questão, o tema abordado, né, ele possa fazer ali a escolha do tema litúrgico, a escolha da oração eucarística. Ricardo, Oi? aí no caso da oração eucarística aí, ele pode mudar porque ele quer, por ele mesmo ou por algum motivo só? Ah, hoje eu quero rezar essa. Aí vai Não, muda. ele pode, não, é independente, viu, Alex? Ele pode mudar ou por um motivo específico, tá? Vou te dar um exemplo. Já teve situações que às vezes a gente estava fazendo celebração ali na Nossa Senhora de Lourdes e acontecia ali uma série de atividades dentro da celebração eucarística, dentro da missa. E aí ele tinha uma outra celebração para rezar às 7h30 aqui na Bom Jesus. E aí a oração eucarística era 1. A oração eucarística 1, ela é a maior de todas. E aí, por questão de tempo, ele muda para 2, que é a menor. Ele pode fazer isso, tá? Para rezar a oração eucarística, para dar tempo dele fazer a oração eucarística e chegar a tempo na outra celebração. Isso daí pode ser feito. Isso é uma ação ilícita ou imoral, né? Que são os termos utilizados, né, pela igreja para falar se uma missa ela está com algum problema? Isso não é nem ilícito nem imoral, tá? Então ele pode sim fazer essa alteração, beleza? Quando a gente entra, então, ali dentro, né, da oração eucarística, né, a gente vai entrar, então, ali numa estrutura, né, de oração, e a primeira parte da oração litúrgica, né, eu vou pegar aqui como exemplo a oração litúrgica número 2, para conversar com vocês. Ela vai entrar naquilo que a gente chama de anamnese, né, que é o quê? Que é o momento do memorial, tá? E esse momento do memorial, que é onde o padre faz a consagração das ofertas, ele começa justamente com o quê? Com a imposição das mãos sobre as ofertas, tá? E essa imposição das mãos sobre as ofertas é quando o padre, então, invoca a presença do Espírito Santo. Por quê? O que transforma as ofertas, né? O que vai transformar as ofertas no corpo e sangue de Cristo é a ação do Espírito Santo sobre as oblatas, né? Sobre aquilo que foi ofertado. Então, vem essa invocação, o nome teológico, né, para ela é epiclese, tá? Então, ali a gente tem a primeira epiclese, que é feita sobre as ofertas. Então, o padre faz, né, e aí ele faz aquele movimento, né, de que ele faz oração, né, santificar e pôs essas oferendas e faz o sinal da cruz, né, sobre as oferendas. Tanto que é nessa hora que ele está falando sobre essa... E aí a gente tem que estar atento, pessoal, no seguinte: independente da oração litúrgica, a gente vai se ajoelhar nesse momento aqui, tá? Que é o momento em que o padre reza pedindo a santificação das oferendas, derramando sobre elas o Espírito Santo, tá? Por quê? Na oração eucarística número 1, lá no comecinho da oração, o padre ele fala assim, ele começa uma oração para Deus, pedindo para abençoar as oferendas, mas ele não pede a invocação do Espírito Santo na oração eucarística número 1. Tá? Ele pede só uma bênção. Lá mais na frente, da oração eucarística número 1, né, é que ele vai, então, fazer, né, ele vai fazer o quê? Dignai-vos, ó Pai, aceitar, santificar estas oferendas. Né? Então, é nessa hora que vem a solicitação de santificar, né, as oferendas, é que, então, a gente se ajoelha, porque é nesse momento que a gente tem a epiclese, que é o quê? A vinda do Espírito Santo sobre as oblatas. Beleza?
E aí depois a gente tem as palavras do memorial, né? Que é quando o padre, então, ele repete as palavras de Cristo sobre o pão e sobre o vinho, né? E aí ele conclui dizendo, né? Eis o mistério da fé, que é para nós ali, então, uma aclamação, né? E aí a gente responde com o nosso amém, que na verdade não é um amém, né? Mas é uma frase, né? Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Mas tem outras frases também, né? Que podem ser ditas aí nesse momento, né? Então, nesse primeiro momento, dentro da oração litúrgica, a gente tem, então, o quê? O momento da anamnese, né? E ali a gente tem a epiclese, que é a vinda, né? A solicitação da vinda do Espírito Santo, e as palavras do memorial, que são as palavras da consagração. E aqui uma coisa importante, tá? Se, nesse momento, as substâncias não são pão e vinho, né? Pão ázimo e vinho, o vinho próprio, tá? E as palavras repetidas não forem as mesmas, a consagração ela é inválida. Logo, o sacramento não aconteceu, tá? Então, isso daqui faz parte do rito, e isso daqui torna a missa inválida, tá? Então, isso daqui precisa ser dito com as mesmas palavras conforme estão associadas no rito. Por quê? Porque isso daqui faz parte do memorial. Lembra quando a gente estava vendo lá no último encontro que Cristo fala para os discípulos, fazer isto em memória de mim, né? E esse memorial é justamente esse gesto aqui, né? De fazer a oração sobre as oblatas e repartir o pão. Então, as palavras têm que ser as mesmas, tá joia? Bom, dando sequência, né? A gente vai entrar, então, no momento aqui das orações, dentro da oração litúrgica, né? E aqui, a primeira... nesse trecho aqui, né? A gente chama esse trecho de intercessões, porque a gente faz várias orações pedindo, né? Ou suplicando algo a Deus, né? E a primeira coisa que a gente faz, e isso daqui também é algo que é muito importante dentro da oração litúrgica, depois que pão e o vinho foi consagrado em corpo e sangue de Jesus, olha só o tanto que essa oração ela é importante. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E aí, qual que é a nossa resposta? Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Então, é nesse momento em que nós fazemos o verdadeiro ofertório para Cristo. Aquela procissão que acontece antes, com a entrada do pão e do vinho, não é o ofertório, tá? O ofertório é aqui. Lá é a apresentação das oblatas. Tá? Então, aquela procissão que é feita é a procissão da apresentação das ofertas. Não é o ofertório, ok? O ofertório que nós fazemos na celebração litúrgica, ele é depois da consagração. E aí depois a gente tem, né, então, outras intercessões que são feitas, né? Intercessões pela igreja, intercessões pelos cristãos, né, espalhados mundo afora, pelas pessoas que já faleceram, né? E aí, quando a gente fala das pessoas que já faleceram, aqui nesse momento da oração litúrgica, é quando nós oramos de forma mais específica pelas almas do purgatório, tá? Então, aqui nesse momento. E depois a gente vai terminar ali com o ápice, que é o quê? Né? A gente falando, né? A gente rezando e entoando uma súplica, né? Já com a igreja triunfante, onde a gente vai pedir o quê? Para que um dia a gente esteja junto com a Virgem Maria, São José e os apóstolos, né? E aí a gente vai perceber o quê? Que o processo da oração litúrgica, ele é um processo que ele vem numa crescente. E aí, quando chega nesse ponto aqui, que a gente está quase alcançando o ápice, né?
o que o padre faz? Ele pega, então, ali e apresenta para nós, né? Apresenta para Deus, na verdade, né? Ele apresenta para Deus o corpo e o sangue de seu Filho, sacrifício para a nossa salvação. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Então, a gente faz uma oração de glória a Deus, em unidade pelo Espírito Santo, apresentando para Deus, né, o Cordeiro imolado ali diante dele. E a Assembleia toda se une nesse momento. Então, por isso que se chama esse momento de doxologia final, porque aqui é o ápice da oração litúrgica, né, onde a gente passou já por todo o memorial da história da salvação, né, e depois disso a gente entra, então, né, para aquele processo já de já se preparar, né, para a ceia do Senhor. Terminado esse momento, né, a gente entra, então, naquilo que a gente chama de rito da comunhão, né? E o rito da comunhão, ele começa primeiro com o Pai Nosso, né? E isso é muito marcante, né? Por quê? A gente já ouviu a palavra, a gente já professou a nossa fé, a gente já consagrou o pão e o vinho, ou seja, Jesus já se fez presente pela palavra e agora ele está presente no altar, né, em corpo e sangue, e agora a gente vai assumir um compromisso com a Eucaristia. Por quê? E aí eu esqueci até de falar uma coisa, porque lá na oração eucarística, lembra que eu comentei que a gente tinha uma primeira epiclese, que é quando a gente pede os dons do Espírito Santo sobre o pão e o vinho? Então, depois a gente tem uma segunda epiclese, que é quando a gente suplica o quê? Os dons do Espírito Santo sobre a igreja reunida. E aí a gente tem o quê? Uma dupla epiclese, né? Ou seja, uma dupla invocação ao Espírito Santo. Uma sobre o pão e o vinho, que vai se tornar Jesus Cristo, e outra sobre a Assembleia reunida, sobre a Eclésia. Por quê? Para que nós nos tornemos aquilo que Cristo é, pela ação do Espírito Santo, tá? Então, quando a gente reza o Pai Nosso, ou seja, a gente já suplicou o Espírito Santo para ser como Jesus. E aí o Pai Nosso, quando a gente pega o Pai Nosso para rezar, o que é o Pai Nosso? Né? Senão uma oração onde a gente se compromete com Deus e com o irmão. E aí é onde a gente coloca à prova aquele pedido que a gente fez dentro da oração eucarística, de se tornar novos cristos dentro da terra, né? Dentro da sociedade. Então, por isso que o Pai Nosso está aqui, porque ele é um elo de ligação, né? Entre... a gente pode dizer que o Pai Nosso está aqui como um fechamento, né? A cereja do bolo, se a gente tivesse que usar uma terminologia assim mais simplificada. E o Pai Nosso, né, quando a gente reza ele, dentro da liturgia, a gente não diz o amém. Por quê? Porque quando a gente está fazendo a hora, termina, né, e livrai-nos do mal, o presidente da celebração, ele continua a oração, né? E aí ele continua dando um reforço. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. E aí a gente responde de que forma? Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, que é a forma como o Pai Nosso é finalizado no Evangelho de São Mateus. Né? Então, a gente fecha a oração do Pai Nosso com a conclusão, né, da fórmula do Evangelho de São Mateus. Depois disso, a gente tem a oração pela paz, né, porque é importante estarmos em paz antes de
nos sentarmos no banquete, né, para a ceia do Senhor, né? E ali, então, a gente tem um gesto que é muito marcante também, e um gesto muito bonito, que é quando o padre, né, logo após esse momento da oração da paz e de desejar a paz para todos nós, o que ele faz? Ele pega o corpo e o sangue de Cristo, ele pega o corpo de Cristo, e aí ele faz o quê? Ele parte o corpo, e aí ele mistura um pouco ali, ele mistura ali no cálice, né? E aí ele mostra para nós o Cristo partido que se entregou para nós, né? Ou seja, ele que se doou por inteiro para cada um de nós. E aí a gente então proclama o Cordeiro, né? Cordeiro de Deus, e ali a gente então vai para a fila da comunhão, né? Para a fila dos iguais, né? Então a gente tem ali então, né, a fila dos iguais, porque é o momento onde todos, né, que já foram preparados estão ali, né, abertos para receber a Eucaristia, né? Então é um momento sublime, onde nós nos tornamos então tabernáculos vivos, né? Ou seja, aquilo que Paulo fala para nós na carta aos São Paulo, para a carta aos Coríntios, né? Que nós somos templo do Espírito Santo. Na verdade, a gente se torna templo vivo, né? Porque ao comungar Jesus Cristo, a gente comunga também a Santíssima Trindade, porque nós cremos em um só Deus, que é uno e trino. Então, a gente se faz templo real da Santíssima Trindade. Então, isso é muito forte, isso é muito bonito, né? E a gente realmente precisa... É uma mística muito forte, né, que existe dentro desse contexto litúrgico, né, e que a gente precisa saber saborear esse momento, né, saber adorar esse momento, né, de uma forma com respeito, tá? E com isso a gente tem, então, aquilo que a gente pode dizer, e depois a gente tem, né, a oração que é feita, né, pós-comunhão, né, e a gente tem a conclusão, então, das duas grandes partes da missa, né, que é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, né? Então, aqui a gente tem essa conclusão dessas duas grandes partes. Beleza. Então, a gente pode perceber que dentro desse contexto, a gente tem dois grandes pilares, que é liturgia da palavra e liturgia eucarística. E a gente tem outros dois momentos também, que são tão importantes quanto, que são, né, na verdade, os ritos iniciais, e aí dentro dos ritos iniciais, né, a gente tem, primeiro, né, e aí é uma coisa que a gente também tem que estar atento, a gente tem primeiro uma procissão de entrada, onde a cruz vem à frente, né, e ali a procissão de entrada, vocês vão identificar, se vocês forem pesquisar sobre a procissão de entrada, existem vários significados diferentes para a procissão de entrada, né? Todos válidos, com certeza, né? Então, a procissão de entrada, ela representa todas as grandes caminhadas do povo de Deus, né? Ela representa a igreja peregrina que segue o seu mestre Jesus Cristo, que vai à frente, nos dando o exemplo da cruz, né? Então, ela representa os excluídos que caminham junto com Jesus Cristo, né, e assim por diante. Então, existem vários significados para essa procissão de entrada. E aí, pessoal, nos ajudem. A missa tem o famoso comentarista no começo da celebração, né? E aí o comentarista, ele inventa frases que são ótimas, né? Mas que não tem nada a ver com a liturgia, né? Então, em momento algum da vida de vocês, a partir de hoje, caso vocês tenham feito isso, não fiquem tristes, né? Porque vocês não sabiam. Mas agora que vocês já sabem, né, não façam mais isso. Fiquem todos de pé. Para quê?
Todo mundo, na hora que começa a tocar o canto, já sabe. Tem que ficar em pé, porque vai começar. Ou então, vamos receber o celebrante e a equipe celebrativa. Como se só eles fossem celebrar, né? E o resto da assembleia ali reunida não vai celebrar? Não é? A gente já viu isso para trás, não é? Não, gente, isso não existe. Todos estão ali para celebrar. Não existe essa de receber equipe celebrativa, porque não existe equipe celebrativa. Não existe esse negócio de receber o padre e o diácono e os ministros, porque a gente não é mais importante do que ninguém. Nós estamos todos ali para louvar a Deus em conjunto. Não tem essa de receber o presidente da celebração. Não se fala isso em comentário, tá, na entrada. Diácono, então como que faz? Tem lá que ler as intenções lá, né, da Santa Celebração. Se você acha que precisa falar alguma coisa, né, para dar um fechamento, termina de falar o nome lá, né, da última pessoa lá que está na lista de intenção, e aí o ideal seria você já olhar para o cara do canto e o cara do canto começar a cantar. Mas se você fizer questão de falar algo, então fala assim, de pé cantemos. No máximo isso, de pé cantemos. Tá? Não precisa mais do que isso, beleza? Porque todos aqueles outros exemplos que eu trouxe, aquilo é antilitúrgico, tá? É antilitúrgico. Por que é antilitúrgico? Né? Pelas razões que eu já expliquei. Todos nós estamos ali para celebrar, né? O padre, o diácono, os ministros não são mais importantes, né, do que as outras pessoas que se fazem ali presente. Todos nós formamos o corpo místico de Cristo, né, dentro da celebração eucarística, e a gente já viu isso nos nossos encontros, né? Então, e a igreja reforça isso nos seus documentos, né? Então, é uma questão da gente fazer da forma correta e ensinar as pessoas né, corrigir com caridade. Falar, olha, fiz uma formação de liturgia, né, e eu aprendi isso, né, no dia que vocês viam alguém falando, né, eu aprendi que é desse jeito que faz e tal, tal, tal. E vai ensinando as pessoas, devagarzinho a gente vai passando conhecimento para frente. E aí, então, a gente tem, né, depois da procissão, né, a gente tem, então, o Pai Nosso, né, perdão, o sinal da cruz, né, onde nós invocamos a Trindade, né, para se fazer presente ali no nosso meio. E aqui, logo na sequência, a gente tem, então, o ato penitencial. O ato penitencial também é um ponto que vale ser destacado, que é o seguinte: ele não substitui confissão, tá? O ato penitencial, ele é um momento que acontece dentro da liturgia, onde a gente pode ali se interiorizar, lembrar das nossas falhas, pedir perdão a Deus ali naquele momento, né? Mas no sentido de se preparar para ouvir a palavra. Por quê? Quando tem celebração da palavra que não é o padre que está celebrando, é um diácono ou um ministro, né, tem ato penitencial, né, do mesmo jeito. Então, assim, aquela oração, ela não tem efeitos de perdão dos pecados, tá? Ela é muito mais uma oração no sentido de um reconhecimento das nossas faltas e um pedido comunitário de perdão a Deus, beleza? Depois a gente tem a oração da coleta, né, que é aquela oração onde a gente vai colocar, né, o padre fala o oremos, e ela chama oração da coleta, porque é ali onde a gente, de forma silenciosa, a gente coloca as intenções que nós trouxemos para a celebração, né? E quando o padre faz aquela breve pausa, é porque a gente possa colocar ali as nossas intenções. E na sequência, então, ele conclui a oração elevando essas orações a Deus. Nos dias de semana, né? Nos dias de semana, a gente
não canta o Glória, né? A oração a gente já segue ele direto para a liturgia, né, da palavra, né? Então, a parte inicial, né? A parte inicial da oração, da liturgia, os ritos iniciais, eles têm como finalidade o quê? A invocação da Santíssima Trindade e a preparação, né, para o nosso coração, para a nossa mente, o nosso coração, para estarmos ali preparados para a celebração como um todo. Nas celebrações de final de semana, a gente canta o Glória, né, onde a gente honra, né, ao Pai, o Filho, né, e o Espírito Santo na oração ou no canto do Glória, né? Geralmente ele é cantado. E depois, né, a gente voltando lá para o final da celebração, né, a gente tem, então, né, depois da oração do pós-comunhão, né, a gente tem ali a despedida, né, a bênção final, e a gente tem a despedida que, na verdade, ela é um envio, que é feito, quando tem diácono, ela é feita pelo diácono. Quando não tem, é o próprio padre que faz, né? Que é, depois que o padre dá a bênção, né, tem aquela frase que o diácono sempre fala, né? Quando tem, né? E que é, ide em paz, o Senhor vos acompanhe, ou glorificai o Senhor com vossas vidas, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, né? E tem tantas outros modelos, né, contidos ali dentro do missal que podem ser utilizados. A liturgia, ela acaba nesse momento, tá? Com esse envio, tá? Que é feito para cada um de nós voltarmos para os nossos lares, abastecidos, né, do corpo e sangue de Cristo, e nos tornarmos, pela ação do Espírito Santo, novos cristos dentro da sociedade. Então, e aí a gente conclui, então, esse momento da parte da liturgia como um todo, né? Que a gente já tem aí alguns encontros, né? Que a gente vem navegando por eles, né? E aí fico à disposição de vocês para dúvidas, críticas, comentários, acordos e desacordos. Diácono, queria te fazer uma pergunta sobre essa questão aí do comentarista, porque praticamente em toda a igreja a gente vê esse tipo de comentário. Tipo, de onde que sai isso? Da cabeça do... Da cabeça do povo. Oh. E outra coisa que eu queria te perguntar também. Em Uberlândia, pelo menos eu nunca vi esse tipo de coisa, mas igual aqui no Rio Paranaíba, que eu estou passando esse tempo aqui, eu vejo sempre. Por que os ministros da Eucaristia, né, eles sempre, não sei se é coisa do padre daqui, porque é cidade muito pequena e muito tradicional nas coisas, sempre o ministro, você vê todos assim, tipo, mais ou menos assim, se o ministro não fica assim com as mãozinhas, o padre já olha. Isso é coisa de rito? O que é? Não, isso é coisa do padre. Então tá. Coisa do padre. Então tá bom. Olha, gente... Em Uberlândia eu nunca vi esse tipo de coisa, sabe? Assim, não há, tá? Nenhuma orientação, sim, com relação à parte de postura, tá? Dentro, o que há de orientação são as posturas e os gestos feitos nos momentos adequados dentro da missa, tá? Então, por exemplo, na hora do Glória, então vamos pegar aqui, vamos começar a fazer algumas correções. Glória ao Pai, Criador, não é? Não. Glória você canta, não tem gesto, não tem gesto. Tá? Glória é só cantado, não há gestual. Mas o padre fulano de tal lá da televisão faz. Beleza, mas quando você olha lá no ritual da liturgia, não tem nenhuma orientação nesse sentido. Tá? O Glória
é uma oração que você faz de exaltação a Deus, né? Mas sem exageros. Até porque, lembrando, nós estamos no Calvário, né? Nós estamos no Calvário. Então, não é um motivo festivo, né? Então, um dos motivos é esse. Outro gesto que é muito usual, né? E que não é um gesto também litúrgico. Quando o padre vai falar lá, o por Cristo, com Cristo, em Cristo, o povo, todo mundo faz assim com a mão. Não tem isso escrito em lugar nenhum. Entendeu? Então, beleza. Que gestos, né, eu devo fazer? Então, a gente tem os gestos, né, que geralmente, na hora do ato penitencial, geralmente, é um gesto mais de introspecção, mas você fica em pé, né? Então, nesse momento, você está em pé e num sentido de introspecção, tá? Cabecinha baixa, olhinho cerrado e tudo mais. Na hora das leituras, primeira leitura, salmo, e segunda leitura, sentado. Evangelho em pé, olhando para quem está proclamando. Não com o olho no folheto. Então, o olho deve estar voltado, direcionado para quem está proclamando o Evangelho. O credo, oração da Assembleia, em pé. Na hora da procissão, né, das ofertas, fica-se sentado. Durante a oração eucarística, fica-se em pé, né, e ajoelha-se na hora da primeira epiclese, que é a invocação do Espírito Santo sobre as oblatas. E quando o padre fala, eis o mistério da fé, nessa hora é a hora que a Assembleia se levanta. E aí o restante da oração da Assembleia, da oração eucarística, toda ela em pé. Tá? Na hora da oração do Pai Nosso, né, braços abertos. E na hora que você recebe o Cristo Eucarístico, comunga, você volta para o seu lugar e fica sentado. Não é de joelhos, você fica sentado. Por quê? Isso eu não sabia. Nossa. Quando você vai num restaurante, você serve uma refeição, você volta para comer essa refeição, você se ajoelha ou você senta? Senta, né? Senta. Aquela hora é uma hora de refeição. Então, você... Olha só. Então, todo mundo faz errado. Mas assim, são coisas que atrapalham, que vai deixar, né, a missa... A gente, sim, vai ensinando, né, à medida do tempo, à medida que é possível, né? Mas, assim, os gestos corretos são esses, né? Então, quando a gente comunga, né, realmente a gente volta para o nosso lugar, né, e fica sentado, e ali é um momento onde realmente a gente vai ter um tempo ali de conversar com Cristo, né, que a gente acabou de comungar. Até porque é um momento de diálogo também, né? E diálogo a gente faz ou é em pé ou é sentado. Então, por isso, não se ajoelha nesse momento, tá? Diácono, mas eu desde a infância, né, eu aprendi lá com a minha avó que tem que ser ajoelhado, e eu não vou mudar isso. Beleza. Isso não vai te fazer melhor ou pior, não vai, né, isso não vai causar nenhum tipo de problema na forma de se rezar a liturgia, mas algumas questões, igual, por exemplo, a gente precisa estar mais atento, por exemplo, principalmente a questão do glória, né, que você exalta ali de uma certa forma quando você, né, pede, você começa a levantar a mão, né, e abanar os braços e tudo mais. Né? Então, você às vezes acaba tirando o foco, né, até mesmo de algumas pessoas. Outra coisa que não se tem dentro de missa é bater palmas, né? Não se bate palma dentro da missa, né? Então, esse daí também é um outro gesto também que não é adequado dentro da celebração litúrgica, tá? Porque a gente precisa primeiro recordar que dentro da celebração eucarística, né,
dentro da missa, a gente está ali num momento de oração, num momento de introspecção, né, um momento contemplativo. Então, a gente precisa se desligar um pouco de gestos que muitas vezes podem mais nos afastar do sentido daquilo que está sendo rezado ali, né, do que nos aproximar, tá? Mas são coisas que, com o tempo, a gente vai também encontrando a nossa própria espiritualidade, né? E ao encontrar a nossa espiritualidade, a gente também vai se aproximando e vai entendendo melhor essas coisas, né? Então, assim, eu particularmente, quando eu faço esse tipo de formação, e depois de algum tempo eu encontro as pessoas, né? E as pessoas falam assim, nossa, hoje eu participo de uma missa completamente diferente do que antes, né? Eu consigo entender melhor as palavras, eu presto mais atenção no que está acontecendo, né? Eu não fico tão ligado assim no meu celular, não sei o quê. Você percebe que a pessoa realmente ela tem compreensão do lugar que ela está e da importância daquilo que está sendo feito, né? Mas isso também é uma caminhada, né? Dia a dia a gente vai aprendendo e vai melhorando nesses aspectos, né? Todos nós. Sim, e você tá... Só uma coisinha. Você estava falando, Diácono, sobre a questão de palmas. Outro dia eu assisti a celebração de Santa Missa, que era a missa de 7º dia de uma pessoa até muito conhecida, sabe? E ao final, porque ela era professora e tudo mais, todo mundo fez uma homenagem, bateu palma. Então, estou totalmente errado, mesmo sendo missa de 7º dia da pessoa, né? Missa de 7º dia. E aí tem assim, né? Tem algumas situações, por exemplo, né? Eu vou falar um negócio aqui que é custoso, mas eu tenho que falar. Por exemplo, teatro dentro de missa, gente. Nossa, eu acho que não cabe. Sabe? Depois que a gente... Teatro, você... Seja ele qual for. Seja ele qual teatro com calvário não combina. Seja ele qual for. Eu, assim, posso estar... Aí é uma opinião minha, tá, gente? Fiquem à vontade aí para concordar ou discordar, mas quando a gente vai conhecendo e entendendo da mística da coisa, você percebe que eu acho que não é adequado, tá? Então, não é um espaço para isso. A gente tem outros tantos espaços e momentos dentro, né, da comunidade que você pode fazer isso, né? Mas tá falado. Não, mas tá certo. Eu também tenho a mesma opinião. Não conhecendo esse tanto, mas tenho também a opinião parecida. Dolorosas da gente falar, porque assim, acontecem praticamente em todas as igrejas, né? Então... Sim. Mas, assim, é uma opinião, tá? Então, assim, se o padre, que é o responsável pelo lugar, deixou, gente, vida que segue. Vamos fazer a nossa parte da melhor forma possível. Diácono, o parabéns não ocorre antes da oração final? O parabéns ocorre antes da oração final. Eu não podia nem ter o parabéns, né? Tinha que ser o ideal depois. seria que esses momentos de acolhida, de tudo mais, acontecessem após. Essas questões, elas se enquadram no mesmo contexto da Ave Maria, que a gente conversou alguns dias atrás, lembram? Que a Ave Maria não é uma oração que está dentro da liturgia, né? Uhum. E aí você tem padre que segue isso à risca e você tem padre que não segue isso, de forma nenhuma, né? Então, para mim é a mesma situação, tá? Se você poderia... quer fazer um momento de acolhida, uma coisa, né, mais adequada e tudo mais, beleza. Vamos dar a bênção ali, conclui e fala assim, pessoal, agora eu queria acolher todo mundo que chegou, vamos cantar parabéns e tal. E aí quem já não tem mais interesse em nada, vai embora, né? Fica ali realmente quem quer, porque às vezes você ainda fica segurando a pessoa ali, uns fica com cara amarrada e, né, nossa, e ainda sai depois, acabou de comungar e sai resmungando dos avisos, do parabéns, de tudo, né? Nem parece que está com Cristo dentro do coração. Então, assim, e aí você vai vendo, vai perdendo
E aí não sabe, porque que às vezes perde sentido em algumas coisas, né? Mas é isso. Ô, diácono, mas quando a pessoa que está lendo lá, seja o diácono, seja o padre, está lendo o evangelho, logo depois tem algumas vezes que eles levantam, né, o missal na direção da comunidade, e a comunidade bate palmas. Então, quando ele fizer esse gesto, a comunidade faz o quê? Contempla? Então, esse é um gesto que não é litúrgico. Não existe em lugar nenhum mandando levantar o missal. Entendi. Então, quando levantar, a gente só olha, tipo... O ideal seria, né? O ideal seria. Assim, Diácono. eu estou mostrando para vocês, é porque, assim, existe aquilo que é e existe o mundo real, né? Existe o que está escrito e existe o mundo real. Nem sempre o mundo real faz aquilo que está escrito. Né? Então, assim, dentro da liturgia, existe a entrada da Bíblia, procissão para a Bíblia? Existe só em um momento. Só em um momento que existe. Na procissão de entrada, o diácono entrar com o evangeliário. Fora isso, não tem nenhum outro lugar que é autorizado a entrada de Bíblia. Mas você tem a entrada de Bíblia, depois da oração da coleta, né, em algumas celebrações. Observem, tenham atenção, quando vocês estiverem assistindo, por exemplo, alguma celebração do Vaticano, alguma celebração solene do Vaticano. Vocês vão ver que tem a procissão de entrada, né? E o evangeliário que entra com o diácono na procissão de entrada. Ou então, quando vocês estiverem aqui na catedral, em alguma procissão, em alguma festa solene, vocês vão ver que o evangeliário entra na procissão de entrada. Inclusive, essa procissão de entrada com o evangeliário, ela pode ser feita todos os domingos, tá? Ela pode ser feita todos os domingos. Inclusive o uso do incensário tinha que ser todo domingo também. Só um minutinho, Juan, não escutei. Mas geralmente as igrejas fazem procissão de evangeliário em dias solenes ou então em tempos fortes. Vocês lembram quais são os tempos fortes? Páscoa e Natal, né? Então, geralmente, são nesses dois tempos que entra-se, né, o evangeliário na procissão de entrada. Então, esse é o único momento dentro da liturgia que é permitida a entrada da Bíblia. E aí, o que acontece? Entrou-se com o evangeliário, coloca-se o evangeliário em cima do altar, não tem aplauso, não tem nada, tem a veneração à palavra de Deus e ao crucificado que entrou na frente. Percebe? Que quando a coisa ela é feita da forma que tem que ser, não tem exageros. O Juan, repete, eu ouvi. Pode falar, Murila. O Juan disse que vai falar. Diácono, então, vamos supor, sobre coroação, porque também tem palmas, é uma coisa um pouquinho diferente. Aí são festas solenes, tá? E aí, quando você tem uma solenidade, né, você tem ali um momento onde você... Isso geralmente vai acontecer em festas marianas, tá? Você pode prestar atenção que você vai perceber que isso acontece em festas marianas, geralmente, tá? Ou então na solenidade do padroeiro da comunidade. E aí, nas solenidades de padroeiro, geralmente você tem um momento ali que ele realmente é mais festivo por conta do padroeiro da comunidade, tá? E aí você tem ali uma exceção nesse sentido. É porque quando a gente fala aqui, a gente fala do dia a dia, né? Vamos dizer assim, né? Do domingo após domingo, né? E aí o que muitas vezes a gente percebe é que no domingo após domingo essas coisas vão se repetindo. E aí muitas vezes a gente não entende, às vezes, por que as pessoas deixam de participar das missas, né? Às vezes vai na igreja e não sente uma espiritualidade, né? Não consegue
Para mim, tem uma frase que eu escuto muito de pessoas que saíram do catolicismo e se encontram em outras comunidades cristãs, quando a pessoa vira para mim e fala assim, agora eu encontrei Jesus. Né? Essa frase, ela é uma frase que assim, a gente costuma, muitas vezes, olhar para essa frase de maneira um pouco engraçada e tudo mais, né? E ficar pensando assim, né? Sobre isso, né? Mas eu fico pensando muitas vezes, né? Por que essa pessoa não foi capaz de encontrar Jesus na igreja que eu participava? Né? O que eu fiz ou deixei de fazer para que ela não encontrasse Jesus aqui na minha comunidade, na minha paróquia? Sabe, sobre isso que você falou, outro dia eu vi uma frase que talvez possa complementar um pouquinho disso daí. Não sei se você compartilha dessa ideia ou não. Falava que um católico mal formado, né, tem uma grande chance de ser um cristão protestante, alguém assim que sai, né? E faz total sentido. Eu concordo plenamente. Eu vi até no Instagram essa frase. Eu não lembro de onde que eu vi isso, não. Mas eu falo por mim. Gente, eu vou falar... Olha, talvez se eu tiver... Oi? Pode concluir. Eu falo assim, por mim. Eu tive uma catequese aqui, foi muito assim... Não foi uma catequese boa. E eu fiquei, assim, por um bom tempo da minha vida bem perdida, bem, assim, aérea. Já fui até em outras igrejas, entendeu? Mas depois que você tem um encontro com Deus e é diferente, você faz uma formação tipo essa que eu faço com você, você dá um novo sentido, não tem por que você procurar outra coisa, se isso aqui é o caminho, a verdade e a vida. Nesse ponto aí eu comungo... Mas não é todo mundo que tem esse acesso, né, diácono? Mas aí eu discordo, viu, Murila? Mais ou menos. Sabe por quê? Porque, assim, eu vou te explicar por que eu discordo. A gente faz, ao longo do ano, não só na Bom Jesus, todas as paróquias, curso de Bíblia, formações sobre documentos da igreja, formações sobre liturgia, formações catequéticas, sempre convida todo mundo dentro da Assembleia. Então, assim, todo mundo tem acesso. Não vai porque não quer. Então, Sim, tem a questão da prioridade. Eu concordo. Aí em Uberlândia, às vezes isso não é uma prioridade para a pessoa. É verdade. Também eu acho que vai de maturidade para maturidade. Agora, sim, em Uberlândia tem muito isso, mas, por exemplo, aqui, que é cidade pequena, você não vê cursos assim, sabe, que nem esses ou outro tipo. É um pouco mais limitado mesmo, sabe? Entendi. Mas, enfim, tá sendo muito bom esse curso. Que bom. Parece que a Nayara tinha uma pergunta antes da Murila falar. Ou não? Eu quero perguntar duas coisas. Uma que é só para finalizar aquela questão de gestos e tal. Quando a gente aprende, desde pequeno, inclusive, que quando a gente vai receber a bênção, né, do padre, do diácono, de fazer assim, inclinar a cabeça, se possível ajoelhar, isso é certo mesmo? Sim. No caso da bênção final, tá? Você pode... são as duas formas, tá? Você pode inclinar-se, geralmente esse é o gesto mais utilizado, tá? Que é a inclinação. Mas você também pode ajoelhar-se naquele momento, sem problema nenhum, tá? Geralmente, quando você tem celebrações que o bispo preside, na hora que ele vai dar a bênção, o diácono fala, inclinai-vos para a bênção. E aí, geralmente, entendi, porque eu tenho uma inclinação ali naquele momento. Eu tenho esse costume da genuflexão naquele momento é mais uma questão devocional, né, e tudo mais. Mas não é nenhum problema nesse sentido, não. Entendi, então foi bom ter perguntado. Outra coisa que eu
que eu tinha para perguntar, que eu estou guardando desde aquele encontro que eu te falei, então vou deixar, que é a questão das orações, que você já falou, por que a gente tem tantas, né? Então já matei a minha curiosidade, mas eu tenho uma outra curiosidade em relação às orações, né? Quando a gente vê que a missa ela é presidida por mais de um padre, tem algumas orações, principalmente ali no momento das intercessões, que eles compartilham, né, o momento de fala. Isso tem alguma regulamentação ou o padre escolhe? Porque a gente vê que é variado, né? Algumas missas eles leem determinada parte, outras têm outras Na partes. verdade, é determinado onde eles começam a fazer a leitura, tá? Quer ver? Eu vou te dar um exemplo aqui, ó, só para você entender a partir da... Vamos supor que o padre está celebrando, aí ele fez ali a consagração, o bispo está presidindo, tá? E aí ele reza, depois da consagração, ele reza ali a oração do ofertório, e a gente responde, recebeu, Senhor, a nossa oferta, e aí o bispo reza, que a gente suplica também participar do corpo e sangue de Cristo, né? E pede ali a união pelo Espírito Santo num só corpo. Então, o bispo reza até ali. Depois, né, as outras intercessões já são todas responsabilidade dos padres co-celebrantes. Porque é onde tem ali o quê? O pedido pelo Papa, pelo Bispo e pelos outros padres, onde tem o pedido pelos cristãos, o pedido pelas almas do purgatório e a prece, a intercessão, essa intercessão última, né, que é aquela que começa assim, enfim, nós os pedimos, tende piedade de nós, né, e pede para participar da vida eterna. Essa intercessão, a gente chama ela de intercessão escatológica, né, que é uma intercessão que fala da salvação pós-vida, né, pós essa vida peregrina nossa, né. Então, ele reza, os padres concelebrantes rezam até aqui. Tá? Então, em qualquer estrutura de oração, é a partir daquele ponto ali que se começa a distribuição. Só que tem algumas orações litúrgicas que elas são maiores, né? E aí, por isso que às vezes você pode achar que é diferente, mas é porque aí é a quantidade de intercessões que tem, beleza? Agora, quando é a oração eucarística número 1, eles começam a fazer a leitura antes, porque as intercessões estão no começo, elas não estão no fim. Isso, entendi. Só para confirmar, a gente tem duas epiglésias, né? Epiclésias. Que é lá quando a gente vai enjulhar, né? Fazer a primeira vez. E depois a segunda é nessa parte, se eu tiver aqui, por exemplo, na 1. É quando a gente fala, responde, né? Fazer de nós um só corpo e um só espírito. É aí ou é no por Cristo? É nessa hora mesmo. Ah, então entendi certinho, então. A palavra é essa daqui, ó. Cadê? Se escreve dessa forma aqui, ó. Epiclese. Tá? Isso daqui a epiclese é a invocação do Espírito Santo, né? Quando invoca-se o Espírito Santo sobre as ofertas e a segunda sobre a assembleia. Beleza? Beleza, entendi. Obrigada. E aí, turma, alguma dúvida mais? No? No comments? Beleza. Milton, conseguiu acompanhar bem aí com a esposa? Então, Diácono, a gente, quando você falou em dúvida, claro, né, gera bastante dúvida. E, no mesmo tempo que gera bastante, a gente acaba aprendendo bastante e gera bastante informações e gera bastante dúvidas também, né? Eu participava, na época que eu fiz teologia para leigos, fiz 2 anos de teologia para leigos, o padre comentou um assunto parecido com esse.
o que que era certo, o que que era errado na missa. E o padre surgiu uma pergunta assim, o que que eu devo fazer nesse momento? Faço certo, faço errado? Eu vejo pessoas fazendo de uma maneira, vejo pessoas fazendo de outra. E às vezes eu sei o que é certo, às vezes eu sei, e às vezes eu não sei. E até que momento que isso interfere na celebração. Então eu lembro que ele comentou assim, infelizmente a Igreja Católica deveria ser universal, ser da mesma maneira em todo mundo. Mas infelizmente tem algumas pessoas que mudam algumas coisas, assim como o padre falou, né? Existe a liturgia, existe a realidade, né? Uhum. Então, dentro da realidade, eu entendi certo. É assim, eu lembro que ele comentou que quando você estiver, por exemplo, em algum lugar, em alguma cidade diferente, alguma comunidade diferente, você deve acompanhar tudo que a comunidade faz. É como se fosse uma questão de respeito. Todos fazendo de uma maneira e você fazendo de uma maneira diferente. Pelo menos foi isso que ele comentou, Diácono. Então, eu lembro que isso marcou para mim, e, né, eu que tive bastante oportunidade de trabalhar em outras cidades, assim, eu conheço diferentes culturas, cidades, até mesmo em relação à celebração. Então, assim, eu tento levar isso comigo. Se eu estou num lugar, e até ele comentou, porque você está dentro da casa deles, está dentro do lugar onde eles estão, então é respeitoso. Uhum. Aí Tara brincou, falou assim, se eles se ajoelhar, você se ajoelha, se eles levantar, você levanta, se bater palma, você bate, e você faz tudo que eles fizerem, você faz também. Então, assim, Diácono, né, eu acho que isso marca bastante a gente, e muitas vezes, por a gente querer fazer as coisas certas, a gente acaba se diferenciando. E eu acredito, o senhor vai concordar comigo, que às vezes não é legal você tentar ser diferente só para querer ser certo. Com certeza. Concorda comigo? Concordo plenamente, concordo plenamente. Foi até uma coisa que eu falei há pouco aqui, né? Eu falei assim, gente, não tem muito jeito, né? Você vai sair, você tem uma pessoa, eu vou dar um outro exemplo aqui, né? Você tem uma senhorinha que a vida inteira aprendeu que tem que ficar ajoelhada durante a oração eucarística inteira. Para que você vai lá falar com ela, para ela que aquilo é certo ou errado, né? Deixa ela lá no jeitinho dela, piedosa, e está rezando do mesmo jeito, né? E realmente é uma questão de respeito mesmo, e eu concordo plenamente com isso. E que bom, é muito Tá. boa essa saída. Há algum tempo atrás, quando eu era solteira lá no Paraná, eu estudei num colégio onde eles, não sei se seria tradicionalista, como que seria o nome assim, mas eles eram ainda tipo, que onde mulher não subia no altar, né? Era só os homens. Só que como a gente era um colégio só de meninas, né? Um colégio só para mulheres, então acabava que a gente tinha que ajudar o padre, né? Porque ele vinha de Curitiba todo dia para fazer missa para a gente. E ele era ainda daquela, né? Quando você fazia a missa de costa, sabe assim, a gente, tanto é que bênção era tudo em latim, né? As bênçãos A que a gente missa tinha era tudo em latim. extraordinária. Mas assim, mas mesmo no dia a dia, tudo sempre era assim. Tanto é que a capela do colégio, ele já era com tudo, tipo, para a parede, né? Não tinha nada virado ali para gente. Tudo ele fazia já virado assim, né? Tipo, de costa para gente, né? Esse Pai Nosso não levantava a mão, né? Não, a gente não... Como, claro, nós, como tinha várias meninas em outros lugares, a gente, como diz, né? A gente está falando aqui. Você vinha com culturas, né? Então a gente acabava, eles não falavam também que não era para fazer, mas as próprias irmãs, né, as consagradas ali, que eram dali daquela, como que daquela ordem ali, eles acabavam seguindo tudo ali, mas era muito assim, né, eu fiquei 2 anos lá nesse colégio. Então, para mim, tipo, foi bom, mas era assim muito, onde a gente não podia conversar com o padre, a gente só falava com o padre na direção espiritual ou na confissão. Nós não podíamos nem cumprimentar, tipo, o padre, assim, no corredor, nada. A gente não tinha acesso, eles eram muito,
Então, muito rígidos nessa parte, assim, sabe? Então, a gente não sei ainda se tem hoje, assim, se eles... Mas imagino que eles continuam do mesmo jeito, assim. Mas era bem diferente, assim, do que a gente está acostumado, assim, né? Essa missa que você está falando aí, né, é o modelo, aquele livro, aquele trecho do livro que o Francis Ley leu no começo, comparando, né, as frases de Jesus com os pedaços da missa, são os pedaços dessa missa aí, né, que é a missa extraordinária, né, onde o padre ele reza ali de frente para o altar, de costas para o povo, né? Eles eram totalmente, assim, isso que eu tô falando, para a gente que vinha do normal, né, assim, conhecia, assim, o terço deles, né, não tinha creio, não tinha, era toda ladainha, né, na hora da Salve Rainha era ladainha, então, eles eram todos diferentes, assim, do que a gente estava acostumado, então, foi bom, eu conheci, né, também um outro lado, assim, também, né, da própria missa, assim, mas eles eram bem tradicionais, assim, eles vinham muito, né, com muitas coisas assim que não mudou com o tempo. Legal, obrigado pela partilha. Diácono, mas assim, né, isso não se difere, porque, né, a maioria dos padres, eles se atualizam, se modernizam, né, e falam isso, que a igreja tem que se atualizar, tem que se modernizar, porque o povo se atualiza, o povo se moderniza e eles têm que, né, têm que acompanhar esse caminho também. Mas isso acaba não se diferindo, assim, no caso dela, ainda existe, se nós formos lá hoje no colégio que ela estudava lá, ainda existe dessa maneira, entendeu? Isso acaba deixando as pessoas confusas, porque se fazia de um jeito, depois se faz de outro, você vai num lugar faz de um jeito, vai em outro lugar faz de outro jeito. Isso deixa o povo meio confuso, e acaba não acontecendo isso que o diácono comentou, pessoas às vezes acabam até se afastando da igreja por causa dessa confusão que a própria igreja causa, né? Justamente. Eu acredito que existem pessoas que se afastam justamente por isso, né? Porque não sabe, às vezes, nem onde buscar uma informação correta, não, né? Se sente perdido, né? Ou seja, né? Você deveria se encontrar no lugar, né? Mas, na verdade, você se sente perdido, né? Esses dias a gente estava conversando aqui em casa, né? E aí a minha esposa, ela sempre fala, né? Ela fala assim, a homilia, ela tem que ser uma coisa que leva as pessoas a Deus, né? Porque você fica a semana inteira sendo bombardeado por um punhado de coisa ruim, né? Noticiário, WhatsApp, não sei o quê, não sei o quê. Aí, tanto que é triste quando você chega numa comunidade, na hora de rezar a missa, o padre ainda sobe lá para cima, ou o diácono, né? Sobe lá para cima lá para fazer uma pregação e vai fazer a pregação e ainda vai falar de político, meter pau em político, não sei o quê, não sei o quê. Né? Aí se distancia, né? Então, muitas vezes a pessoa está ali para buscar né, às vezes um conforto, né? Buscar uma força, né? E acaba saindo lá ainda, às vezes, mais estressada ainda, né? Então, às vezes, até esse tipo de coisa também, né? Não corrobora, né? Para a riqueza da celebração, né? Então, é isso. Diácono, deixa eu só tirar uma duvidazinha aqui. A gente trabalha, nas comunidades que a gente veio, a gente trabalhava já em vários setores, assim, vários pastorais, né? E também já conseguimos diferir de uma cidade para outra, assim, coisas totalmente diferentes uma das outras. E acaba que a gente acaba conhecendo os dois lados e volta naquilo que a gente comentou, do que é certo e o que é errado. E, então, assim, na última comunidade que a gente participou, nós viemos de uma comunidade que ela era muito litúrgica, né? A gente aprendeu dessa maneira como o diácono está explicando. Quando nós chegamos nessa comunidade, eles faziam totalmente diferente, então a gente se sentiu muito, não vou dizer muito se sentiu mal, mas assim, a gente não sabia o que fazer, se a gente corrigia, se a gente mudava o nosso jeito
entre aspas, que achava que era certo fazer, né? Que é esse jeito que o diácono está comentando. Então, a gente acabou participando de um momento assim que, o que fazer nesse momento, né? Que você vê as pessoas fazendo de uma maneira que, entre aspas, estaria errado, e como que você vai agir dessa maneira, né? Assim, dando um exemplo, o diácono vai me ajudar, vai me corrigir o que deve ser feito. Por exemplo, o comentarista, né? O diácono falou que o comentarista ele não deve pedir para as pessoas levantarem, né? Nos momentos ali que a celebração está entrando, o pessoal da celebração. Mas no batizado, o diácono vai lembrar que as pessoas que geralmente participam do batizado, infelizmente, são pessoas que vão na igreja só naquele Ou foi dia. batizado. Então, e assim, quando se está fazendo, quando se faz o batizado no meio da missa, se faz a missa e se batiza, né, já junto com a celebração, ainda tem mais pessoas ali que já, né, foram para ali para assistir a missa, para participar da celebração. Mas, em alguns lugares, eles fazem o batizado em outros horários, né? Então, se faz um rito como se fosse uma missa, mas com algumas mudanças, é claro, né? Mas algumas coisas são iguaizinhas, acontecem na missa. E na maioria das vezes eles não sabem como agir, padre, diácono. Eles não sabem. Então, eu já concorda que eu devo, como sendo comentarista, eu devo auxiliá-los. Sim, com certeza. No momento de fazer, no momento de levantar, no momento de com certeza. De fazer as coisas ali? Com certeza tem que, porque daí é uma questão de catequese. É porque quando a gente fala, no caso da missa, de forma mais específica, né? É porque, no caso da missa, né, as pessoas que estão ali na missa, elas já têm aquela dinâmica de estar na celebração, né? Sim. Semanalmente, né? Então, é diferente, né, no caso aí de um batizado, no caso de uma celebração do matrimônio, né? Quantas vezes eu estou ali assistindo um matrimônio, né? E tem momentos ali que eu tenho que convidar as pessoas. Agora vocês podem se sentar, agora vocês podem ficar em pé, né? Mas é porque ali faz parte de uma dinâmica diferente, justamente por isso. Tem pessoas que às vezes estão ali por conta do sacramento, que não são nem religiosos, né? Não vão nem à igreja, né? E aí realmente a gente precisa auxiliar e fazer ali o papel de um cerimonial, né? Vamos dizer assim, né? Para que eles acompanhem da forma correta, tá? Aquele exemplo que eu falei, ele é mais específico no caso de uma missa, tá? Porque realmente na missa, se a gente for pensar, assim, todos nós sabemos que terminou a leitura ali das intenções, né? Já vai ter o canto de procissão de entrada. Então, isso não é uma novidade para nós, né? E para quem está ali todo domingo assistindo participando da celebração ativamente, né? Então, assim, não justifica você, né? Não cabe. Essas coisinhas assim é que não cabem, né? Agora, pior, assim, para mim a pior parte, no caso do comentarista, né? É quando ele fala assim, vamos receber a equipe celebrativa, porque isso daí realmente é uma coisa que está fora de possibilidade, né? Porque todo mundo está ali para celebrar, né? Não é só a equipe que vai celebrar, né? Então, essa para mim é a pior frase de todas que eu quando eu escuto dentro de uma missa, tá? Mas dentro de uma celebração de sacramento, a gente deve sim auxiliar as pessoas e ajudá-las nesse sentido. Diácono, isso também acontece muito, por exemplo, quando as pessoas realmente não participam, né? Não tem esse costume de participar. No batismo acontece muito. O pessoal não sabe o que fazer. Agora, na igreja, na missa, padre, o comentarista, por exemplo,
quando ele responde, ele dá as respostas, que seria da Assembleia, voltando, né? No momento do batismo, lá, a maioria das pessoas não sabe. Às vezes, quando você faz a pergunta, o que eles estão fazendo ali, né? Eles não respondem, eles estão recebendo, que as crianças, as pessoas estão recebendo, qual sacramento que está recebendo. Se perguntar, eles não sabem, né? Agora, na missa, é certo eles responderem, o comentarista responder pelas pessoas, auxiliar também a responder? Sim, principalmente quando não tem nenhum tipo de amparo ali, a Assembleia não tem, por exemplo, uma liturgia diária ou um folheto, né? Aí é importante, sim, principalmente nas respostas da oração eucarística, para que as pessoas não façam respostas erradas, né? Até porque, por exemplo, né? E aí é importante por conta da oração eucarística mesmo. Vamos supor que você está rezando uma oração eucarística número 4. Né? A ordem e a forma das respostas são completamente diferentes da oração eucarística número 2, que é a mais comum. Né? Então, às vezes, as pessoas não vão nem saber. Né? Se elas não tiverem ali uma liturgia diária ou folheto, né? Agora, em tempos de pandemia, as igrejas todas tiraram folheto, né? Só tem folheto ali para quem realmente está envolvido, né? Na celebração, né? A equipe de apoio, né? Então, realmente precisa de dar esse suporte para a comunidade. É até essencial isso, né? Não, então tá bom. Eu vejo o padre, às vezes, fazer isso, ajudar a responder. Por causa disso aí, que depende a oração eucarística, depende do momento, né? Algumas respostas se modificam um pouco, né? E as pessoas acabam não sabendo. E nem todo comentarista ele faz isso, né? Hoje se usa muito o comentarista, alguém ali da equipe de canto, e às vezes ele não é orientado a dar essa resposta e auxiliar o povo, né? Então, às vezes o padre fica esperando o pessoal responder, ninguém responde, ele vai lá. E o padre mesmo dá a resposta. Esses dias aconteceu com o padre Robson aqui, em uma das comunidades, que ele estava rezando, acho que a oração eucarística número 3, e aí na hora que ele entrou, terminou a frase, o povo deu uma resposta que era de outra oração. E aí ele entrou e falou a resposta correta. Essas coisas acontecem, né? A Ana Júlia, ela está perguntando aqui pelo chat, né, sobre, por exemplo, quando o batizado ele é feito dentro da missa, né, se a gente deve ficar em pé, se a gente deve ficar sentado naquele momento, tá? Quando o batizado ele é feito dentro da missa, durante com exceção, tá? Só tem um momento ali do rito que toda a assembleia fica em pé, que é na hora da consagração à Nossa Senhora, porque faz a consagração e todos rezamos a Ave Maria, tá? Mas durante todo o restante do rito, a assembleia fica sentada, beleza? Porque aí fica em pé mesmo, né? Só mesmo os padrinhos e os pais da criança, até porque é importante dar-se um destaque, né, para a criança que vai ser batizada, né? E ali a gente fica todo mundo sentado para que todos tenham condições de, né, ver o momento, né, do batismo, tá? Então fica todo mundo sentado. Aí só na hora mesmo lá da consagração à Nossa Senhora, né? Porque daí o padre faz uma oração e aí todo mundo reza a Ave Maria e aí naquele momento todo mundo em pé. Ok, eu tenho mais uma pergunta. Amanhã, provavelmente irá jovens no encontro que nunca foi no encontro de jovens ou até mesmo não participaram de uma missa, não sabe o que responder, porque está sendo convidado por uma pessoa de dentro. E aí a gente deveria fazer as respostas para eles, no caso a Sara, que é a comentarista oficial. Não fazer respostas para eles, né? Mas, por exemplo, a Sara, que vai ser a comentarista, ela deve estar com a liturgia diária, tá? E aí, na hora das respostas, ela puxa ali junto, né? Não precisa fazer um folhetinho e entregar para as pessoas,
mas na hora ali ela deve puxar as respostas no microfone. Ok, obrigada. Nada. E aí, turminha, alguém mais? Não? Então vamos pedir a bênção de Deus. Obrigado aí todo mundo pela presença, pelas perguntas. E se surgirem dúvidas ao longo da semana, fiquem à vontade, mandem lá no WhatsApp lá, sem problema nenhum, a gente vai conversando e vai tirando dúvidas uns dos outros aí, beleza? Então vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, seu castíssimo esposo, descei sobre vós e vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Pessoal, obrigado, viu? E boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Obrigado, Tchau, tchau. Tiago. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite, um Boa abraço a todos. noite, obrigada.